Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, oi, oi. Vamos aguardar. Bom dia, Jaque. Bom dia, Pati. Bom dia, Su. Quanto tempo? Suelen, que saudade. Como que você está? Já divulga aí sua loja, Mulheres Empreendedoras, é isso aí. Bom dia. Para você é boa noite, né, Pati? Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ah, para você é fácil essa hora, né? Para mim que tô caindo aqui com a cara no, tô caindo com a cara aqui na xícara. Eu não sou boa no frio. Ah, no frio, só no calor que você é boa? Porque, oi, bom dia, Lívia. Bom dia. Eu No tava falando frio. aqui porque a Tati madruga, né? Eu falo assim, minha filha, pelo amor de Deus. A pessoa acorda super animada, 6 horas da manhã, vai malhar, vai não sei o que. Eu falo pra ela, pra você tá fácil, né? Porque pra mim, ó. No frio é botão. Preciso me Bom dia, explicar. Manu! Bom dia, não sei mais quem aqui que eu tô vendo, que eu não tô vendo o nome. Rose Barbosa! Olha a Rose aí. Arroz. Beijo. Alex, bom dia, gente. Uma semana incrível para nós. Como pode melhorar? Não é verdade? Como podemos ser ainda melhores essa semana? Oh, Deus, abençoa. Como essa vacina pode chegar mais rápido? Então, oficialmente, bom dia. Mais uma live, né? Eu acho que é uma das. Só tem mais essa semana, né, Lívia? Tá. Então, hoje a gente vai trazer mais uma mãe aqui para contar um pouquinho de como foi a experiência e tudo mais. Então, a gente quer que você fale um pouco, Tati, de quem você é, como que foi essas experiências, né, das princesas na sua vida. Como é que foi para você, né, ser mãe sem ter sua mãe por perto? Conta um pouco pra gente. Você tá comigo, né? Eu tô já. Tá ruim a sua. Tá picotando sua voz, eu acho. Acho que agora tá melhor. Se é o microfone. Agora tá bom. Agora tá bom. Tá? Então, bem difícil falar, eu acredito. Porque, como a Lê disse, eu perdi minha mãe com 8 anos de idade. E a mãe, ela representa a feminilidade sua, de uma pessoa, né? E como ser feminina sem a mãe por perto? Dizendo criança, né? Quando você é adulto, você já tem aquele instinto e tudo mais. E o meu pai é um chucro, né? Ele é um homem do interior, que não tem essas culturas, né? Femininas, nenhuma, tadinha. Sofreu muito comigo. Muito mesmo. Porque eu tinha cabelo E curto, assim, eu queria pentear meu cabelo. Eu sofri muito quando ô, eu Tati, e é legal você trazer que assim, você é a única filha, né, também, né, mulher. Os outros são homens. no meio dos dois meninos. Então eu sofri muito. Tá dizendo que tá dando eco. Tá sim. Não sei. Tá melhor agora. Não, eu não tô com fone, meu fone tá péssimo. Eu vou ver se eu pego ele aqui, mas vai contando aí.
Vai contando aí, Tati, que eu vou ver se eu acho outro aqui rapidinho. Vai falando aí com a Lívia. Tá, Então, você era mais nova? Sim. Nossa. Eu tinha 8 anos, os meus dois irmãos, 18 e o outro 19. Então eu era mais nova. E meu pai também era muito novo. Ele tinha 50 anos. Né? Ele podia refazer a dele a qualquer momento. Apareceu, meu Deus do céu, ser comigo. Né? Eu sofri muito, porque eu não acreditava que ele não fosse ficar com ninguém, porque ele ficou durante 11 anos solteiro, sozinho, dedicando a gente, né? Aos filhos. Só que os meus irmãos foram fazer a vida deles e eu fiquei lá, sozinha com meu pai. Imagina. Ele me vestia igual menino, porque ele não tinha, né? A minha mãe que era toda me enfeitava no meu cabelo e fazia coisas. Ele não. Ele me vestia igual menino. Ele me botava, tipo, sapatilha com meia, meia até a canela, camiseta. Então, foi momentos assim que quando eu olho as minhas fotos de infância até os 8 anos, eu era uma boneca. A bonequinha da minha mãe. Depois dos 8 aos 12 anos, que eu comecei a falar, não quero, não gosto disso, acho feio, eu parecia um menino. Tem uma foto que eu fui para uma primeira comunhão de uma prima minha, que eu tava com uma franja, o meu cabelo é muito cacheado, eu tava com uma franja aqui, que ele cortou, então a franja ficava assim pro alto. Eu tava de short de cotton apertado, assim, aquelas sapatilhas moleca, meia até a canela. Nossa. E camiseta. Quando eu vi aquilo, a minha prima tem a mesma idade que ela, começou a rir. Nossa, você tá parecendo um menino. Mas aquilo pra mim, nossa, foi como se ela tivesse falado assim, sei lá, sabe? Foi horrível ouvir aquilo. Na época eu não tinha essa noção, né? Eu chorei. Nossa, eu não sou um menino. Eu falei pra ele, tá vendo? A culpa é sua. Você que me deixa igual um menino. E tadinho, ele não tinha, né? Ele não sabia. Hoje eu entendo isso. O que ele queria fazer era o melhor. Mas eu, Tatiane, eu não achava aquilo. Eu achava que ele não tinha esse pulso que a mamãe tinha, como diferente dele, por que Deus levou minha mãe e não ele. Cheguei a pensar isso. E olha que eu sou apaixonada pelo meu pai. Apaixonada. Meu pai sempre foi o homem dos meus olhos. E mesmo assim eu cheguei a cogitar isso, porque eu não queria ter essa sensação de que eu sou um menino, de que ele me comparava com os meus irmãos, sabe? Foi bem difícil, bem difícil. Eu acho que, assim, né, como vocês sabem, eu conheço a Tati há muitos anos, ela inclusive chama até minha mãe de mãe, né? E a gente é irmã de alma, né? E eu falo muito assim que desafiador deve ter sido muito para ele também, né? Assim, lógico que ela como filha foi desafiador, mas para ele acho que foi ainda mais, porque o segundo irmão dela já tinha 10 anos de diferença dela, né? Então ele já estava com os filhos adultos, né? Um tinha 18, outro tinha acho que 21, né? Porque o mais velho é 13 anos mais velho, 13, 14 anos. Então, você imagina, né? E quando a Tati ficou mais velha, a gente começou a trabalhar juntas, aí eu passava para chamar ela na casa dela, né? E eu lembro, essa cena não é inesquecível para mim, porque eu lembro que eu chegava, ela estava terminando de se arrumar, e em cima da mesa tinha sempre um copo de café com leite e um pão na chapa. Então ele acordava bem antes dela, né? Arrumava tudo, a casa sempre foi um brinco, sempre foi muito limpa, muito organizada. O pai dela fazia tudo sozinho. Ele se aposentou muito cedo também, Deus sabe de todas as coisas, né? E ele fazia o cafezinho dela, deixava o cafezinho dela pronto, assim, todos os dias, né? Eu chegava, ele é bem mineiro, assim, bem mineirinho. Ele mora aqui em São Paulo há muitos anos, mas ele não perde o sotaque de Minas. Ai, bom dia, minha filha. Entra, fiz um cafezinho. Tá esperando Tatiane almoçar? Levantar pra ela tomar café pra você sair, viu? Rapidinho. Então, eu não esqueço dessa cena, né? Então, eu imagino que para ele, nós morávamos perto, né? Então, assim, todo mundo dali, quando a mãe dela foi embora,
falava, né, sobre esse amor que ele tinha pela mãe dos filhos dele, né, pela mulher dele. Então, assim, muitas vezes eu olhava e eu ficava pensando, cara, o que será que passa pela cabeça dele, né? Porque a gente fala muito de mãe, por isso que a gente até fez esse sobre mãe imperfeita, né? Porque a gente sempre fala tanto da mãe como se ela pudesse ser perfeita. Mas, na verdade, ele também passou por uma coisa desafiadora demais, porque ele teve que ser pai e teve que ser mãe. E não dá para você ser tudo sem abrir mão de nada, né? Então, por muitas vezes, algumas coisas, ou de pai ou de mãe, ficaram sem fazer, né? Porque não dá para você ser perfeito, né? Sim, com certeza foi muito desafiador da parte dele, porque ele não tinha, né, noção de tão difícil que seria. Ele não tinha, porque, querendo ou não, quando a gente... Aquela frase, atrás de um grande homem sempre tem uma mulher, é a mais pura verdade. Porque a minha mãe era líder, né? A minha mãe que era o cacique da casa. Ela que dava as rédeas, falava o que tinha que ser feito. E ele ia acompanhando ela, né? Ela era tipo, vamos, você tem que ficar aqui do meu lado, ó, é aqui. Então, ela sempre que puxava ele para ele entender o funcionamento das coisas. Isso eu era muito pequena e eu lembro perfeitamente das coisas. Nossa, eu lembro, tipo, parece que eu paro para pensar, eu vou lá, sabe? Assim, naquela cena. É muito engraçado. E eu acho isso tão legal, porque, assim, com certeza, né, na verdade, porque o nosso cérebro armazena muita coisa até os 7 anos, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve. E aí a Tati, né, antes de eu estudar um pouco assim sobre o humano, sobre desenvolvimento humano, eu falava, caramba, como é que ela consegue lembrar? Porque ela lembra coisa tipo de 4 anos, de 3. E aí depois eu fui entender, na verdade, né, depois dos 8 ela não teve. Então aqueles momentos que até os 8 ficaram muito registrados, né? Ficaram muito gravados, né? Então, ela conta coisas assim, muito no detalhe de coisas. Eu tinha uns 4 anos, aí a minha mãe, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, caramba, eu não lembro. E aí, para você ver, né, que o nosso cérebro, ele cria realmente um formato, né? Ele gera isso, né? Porque assim, a gente tem, quem tem a mãe, as coisas vão passando, a gente vai esquecendo. Mas aí, depois que a gente perde, né, é como se o cérebro falasse assim, peraí, até aqui, guarda tudo aí, né? Então, assim, tudo que tinha ali ficou guardado. E aí, Tati, como é que foi, né, quando que você foi mãe pela primeira vez e como é que foi isso, assim, né, tipo, e agora, né, porque eu acho que não teve ninguém aqui que a gente conversou até agora que não tenha dito, né, minha mãe me ajudou, tinha minha mãe para cuidar quando eu fui trabalhar e tal, né? Então a maioria das pessoas, e isso é uma bênção, eu sempre falo isso, né? Eu falo, nossa, graças a Deus que eu tinha a minha mãe, porque a minha mãe foi um ponto muito importante quando eu voltei a trabalhar, né? Com um G pequeno. Pois é. Quando eu descobri que eu estava grávida da Ana, eu tinha 19 anos. Nossa, eu estava no auge de querer tudo, né, no mundo. Eu queria viver, eu queria viajar, eu queria trabalhar, porque eu sempre trabalhei muito cedo. Então, eu queria trabalhar, eu queria ser tudo. Queria ser tudo no mundo, menos mãe. Então, foi um baque, assim, pra mim. Eu não conseguia acreditar que aquilo podia ter acontecido. E aí vem um ponto lá atrás, né? Como que é a tua vida com os teus pais dentro de casa? Falando, na real, o aberto, né? Você fala sobre preservativo, você fala sobre pílula, você fala sobre relacionamento. Não, eu não tinha contato nenhum com o meu pai. E eu já tomava pílula anticoncepcional naquela época. Eu já tomava. Só que eu acho que mais pelas amigas, né? Porque a Tati sempre teve amigas mais velhas. Mas sim, não pelo pai, porque o pai dela era muito simples e acho que ele não tinha nem coragem de falar com ela sobre isso. Nenhuma. Uma vez eu fui perguntar para ele como estava passando um comercial de carnaval, que era aqueles... Eles falavam muito de preservativo antes na TV, né? Hoje em dia não fala nada. E aí tinha aqueles homens carecas botando aquelas toucas de time, assim, que foi quando lançou as camisinhas de time. Eu fui perguntar para ele o que era aquilo, ele me deu um tapa. Mas um tapa, assim, de onde ele estava. Então, eu não tive esse contato.
era muito mais as minhas amigas. Eu também não tinha muito coragem de perguntar, sabe assim, como que é isso? É assim, é assado? Porque você quer ser descolada também, né? E eu sempre tive 10 anos a menos que as minhas amigas. Todas é 9, 8, 10. Eu nunca me relacionei com pessoas da mesma idade que eu, porque eu nunca gostei. Eu falava, ai meu Deus, que pessoa chata. Ai, nossa, eu não tenho paciência. E eu tenho a mesma idade, tipo, eu não tinha paciência. E quando eu descobri que eu tava grávida, quando eu olhei a minha cartela de anticoncepcional, tava assim, ó. Segunda eu tomava, eu ia tomar só no sábado. É Sabe? explicado, né? Eu Isso tomava, explica tipo, muita terça, coisa. ia tomar só no domingo. E eu nunca falei, gente, como que fica? Como, hoje, né? Como que você faz isso? Óbvio, você tá dando um tiro no teu pé. Né? Claro que você vai ficar grávida a qualquer momento, se você tem uma vida sexual. E aí eu falei, cara, eu não aceitei assim, de primeira, não aceitei. Eu sofri muito, 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 muito mesmo. Foi uma aceitação extremamente difícil para mim como mulher. Porque eu tinha vergonha, às vezes, de ir em algum lugar e as pessoas me olhar de barrigão, assim. Eu fumava. Então foi um desafio para eu não ficar fumando, sabe? Porque eu sabia que eu tinha uma criança dentro de mim e isso não ia fazer bem para ela. E eu queria, sabe, viver minha vida. Eu queria ir pra balada, eu queria sair, eu queria beijar na boca. Eu não queria aquela situação de ser mãe. Não queria. Ainda bem que eu tive pessoas assim maravilhosas, né? Que foi assim o meu alicerce, que foi a Lê, foi a Jaque, o Sandro, foram pessoas que me sustentaram naquele momento, porque a Renata, porque foi um momento que eu não queria saber de viver. Se eu pudesse desligar assim a chavinha e só acordar 9 meses depois, eu faria tranquilamente, porque não era o momento, não era a gravidez em si, tipo a criança, era a gestação, eu ficar grávida, aquele processo de cada mês, sabe? Você não ter o pai do lado, porque eu não estava com o pai da minha filha, né? A gente não estava mais juntos, então aí se torna um pouco pior, porque aí a visão, né? A visão das pessoas, ela é crítica, né? Você olha e fala, nossa, coitada, tão novinha e grávida, meu Deus, e ainda sozinha. Você morando numa periferia, pior, 1000 vezes pior, porque as pessoas, elas têm esse pré-julgamento de você. E aí, e eu sempre trabalhei, e aí eu ia pro trabalho e voltava para casa. Eu ia pro trabalho e voltava para casa, porque eu tinha vergonha de ficar saindo. Quando eu saía com eles, eu não queria sair do carro. Quantas vezes eu fiquei? Eu sempre queria usar roupa larga, assim, para não aparecer minha barriga. E ele E a sempre gente foi. pensava assim, né? A gente pensava Sim, assim, a gente falava, meu, putz, meu, o que que vai acontecer? A Tati vai ser uma mãe, tipo, mega irresponsável. A gente falava assim, nossa, meu, ela não vai dar conta dessa menina, vai largar lá na mão do pai dela, não sei o que que vai acontecer. Porque, sim. assim, tava na idade de porque assim, estava trabalhando, né, assim, trabalho já registrado, a gente falou assim, cara, o que que vai acontecer, né? Porque ela não queria, e a gente falou, nossa, o que que vai acontecer? Aí a Paty está até perguntando aqui, ó, como foi contar pro seu pai? Meu Deus. Foi a pior parte, porque era como se eu tivesse. Ia ser difícil para mim, eu sabia. Pera. Ele falou para mim assim: você podia ter me matado. Pegado aquela faca que tá ali na cozinha e ter me enfiado no peito do que me falar isso. Porque ele depositava tudo em mim, né? Eu era a menina dos olhos dele. Ele não acreditou, ele sofreu muito. Ele chorou a noite inteira. A noite inteira. Eu dormi chorando, porque a gente teve um papo muito dolorido, muito. E aí eu dormi chorando e aí quando eu acordei para trabalhar, ele tava lá do meu lado, me olhando e chorando, falando assim: eu não acredito. Eu não acredito que você fez isso comigo.
E aí aquilo pra mim eu já não queria aceitar. Você imagina quando eu ouvi aquilo dele? Aí eu falei, eu não quero mesmo, eu não quero nunca mais, eu não quero ser mãe, eu não quero. Eu não quero, eu não quero, eu não quero. E ele sofreu muito. E aí, tipo, quem sabia da minha gravidez eram os meus amigos. O pai da Ana não sabia. E meu pai ficou sabendo naquela noite. E eu fui trabalhar. Quando eu cheguei, ele tinha ido na casa do pai da Ana, bater no pai da Ana. E o cara tava apanhando sem saber o porquê, gente. E aí, imagina, por que você fez isso com a minha filha? Batendo, mas o que eu fiz com a sua filha? E ele apanhando sem saber o porquê. O coitado. E eu falei, pai, eu não tinha contado pra ninguém. Até aquele momento, eu tava grávida de quase 3 meses. E eu escondendo ao extremo. Então, era extremamente difícil esconder dele também, né? Porque, imagina, ele me conhece, né? Teu corpo muda, as tuas vontades mudam, tudo muda, né? E ele é do interior, mas ele é rápido, né? Nas coisas, principalmente nessas coisas de gravidez. E ele falou pra mim depois: eu percebi que você tava com o quadril mais largo, mas eu não queria ter certeza disso. E aí foi a parte mais desafiadora pra mim, contar pra ele. E a aceitação dele, porque ele me rejeitou até os meus 9 meses. Na minha gravidez. Eu acho que isso, né, é muito. Acho que isso mostra muito aquela questão na visão sistêmica, claro, né? Na visão sistêmica, que o pai é o primeiro amor da filha, né? Então, ainda mais ela que era mais nova, e ainda mais ela que era a mulher, filha, né? A única filha, né? Dentro de 3 irmãos. Então, eu acho que para ele foi uma traição, e ela também teve a sensação que estava traindo, né? Porque a gente só consegue se liberar para um novo relacionamento, para uma nova vida, quando a gente encerra essa relação, né? E ainda foi, e eu acho que ali ainda não foi o final, assim. Eu acho que ali foi um momento que tanto ele se sentiu traído e decepcionado, como ela. Porque era o primeiro amor, né? Da menina, né? Normalmente nós somos, né? Aí a Paty falou assim, ai, desculpa. Eu falei, ô Paty, não precisa pedir desculpa, não. Não precisa, não. Quem aceitar aqui, ó, não tem por onde correr. Vai chorar mesmo, vai rir, não tem jeito. Verdade. Mas é tão importante, né? Eu convidei a Tati porque eu achei realmente muito importante, porque as pessoas não têm noção de como, às vezes, eu sei que tem muita gente na mesma situação, né? Mas você ser mãe, sendo que você perdeu a sua mãe com 8 anos, as referências que você tem da mãe é até ali. É até ali 8 anos. Depois, gente, mãe é um ser insubstituível. Ontem eu estava até falando com uma amiga, né, sobre trabalho. Aí ela falou, amiga, ninguém é insubstituível. Eu falei para ela, olha, eu acho que de tudo na vida, eu acho que a mãe é o único ser insubstituível. Lógico, né, que a gente tem pessoas especiais na nossa vida, lógico que a gente segue, né? Mas eu acho que a mãe mesmo, aquela que nos deu a luz, né? Para quem foi adotado, para quem não teve, para quem a mãe morreu, realmente acho que é um vazio, assim, até inconsciente, né? Depois de tanto tempo. Então, acho que por isso que é legal você trazer, Tati, porque para as pessoas também começarem a olhar suas mães de formas diferentes, né? Porque independente de quem é essa mãe, né? É a mãe. Então, a gente sem a nossa mãe, a gente fica um pouco sem rumo, né? Sem a bússola ali, né? Verdade, porque aí ele permaneceu durante seria eu nessa versão, né? O que eu faria? Ele não viveu isso comigo. Ele era extremamente frio, seco. Se eu ia ao médico, ele não me perguntava se eu estava bem, se eu não estava bem. Sabe? Para ele era normal aquilo que estava acontecendo. E aí eu acho que ele criou meio que um bloqueio. É como se ela não tivesse, sabe? Então ele não tratava ela mal, mas também não tratava bem.
ficava aquela coisa assim, parecia que ela não estava grávida. Exatamente. Eu falei, eu preciso me movimentar. A gente morava numa casa de 2 cômodos, eu e ele. Eu falei, eu preciso me movimentar. Eu trabalhava já e ele era aposentado, mas não tinha condições nenhuma de a gente ter uma criança dentro daquela casa que a gente morava. O piso era aquele piso de cimento queimado, já estava desfazendo, as paredes toda mofada. E eu ganhava, tipo, R$ 400. Eu me lembro como se fosse hoje, R$ 450. Eu falei, cara, o que a gente faz com um filho, R$ 450? Nada. Eu não podia impor para o meu pai me ajudar, porque, né, ele não era pai da minha filha, ele era meu pai, né? E eu falei, vamos lá, o que eu vou fazer? Comecei a trabalhar, fazer hora extra, grávida. E aí veio a aceitação da minha gravidez, porque até o 6º mês eu não aceitava. Eu não tinha amor, afeto, sabe? De, ai, vamos comprar roupinha. Ai, quem me conhece sabe que eu sou assim. Que eu adoro essas coisas de montar, de montar look. Até pra criança, vamos lá, vamos fazer o quarto dessa cor. Eu não tinha isso. E não é que eu não gostava, não amava a criança, mas eu não aceitava a gravidez dela. Foi muito... E aí começou a sair estria em mim. Nossa! Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o meu corpo? Daqui a pouco eu tô... Sabe? Eu não conseguia assimilar aquilo. Era muito difícil para mim. E quando eu comecei a trabalhar, eu comprava um mês um saco de cimento, outro mês era um saco de areia, outro mês era uma cerâmica, e foi assim até o 9º mês, até a Ana nascer. Quando a Ana nasceu, eu estava com uma casa reformada, de um piso ok, né? Com um piso ok, e com as paredes pintadas, tudo bonitinho, tudo organizado, esperando uma criança. E aí a gente reformou o quarto, com bercinho, com tudo. Especialmente para ela. E aí começa a mexer o neném, você começa a ter essa sensação, né? Do bebê mexendo, você começa a ter opa, tem alguém aqui dentro, real. Você né, começa a assimilar isso, essas coisas. Mas mesmo assim era desafiador. Mesmo assim era difícil aceitar tudo isso. Eu tinha convênio na época, então quando programamos o nascimento da Ana, a gente foi na minha última consulta, eu, a Lei e o Sandro, nós fomos na última consulta, eu já estava de 9 meses, era um alarme falso, chegamos lá, não vai nascer, ai meu Deus do céu, essa criança não quer nascer nunca. Eu só queria, sabe, ter aquela sensação de, vamos liberar isso aqui, e eu falei, não vai nascer nunca. Aí a médica falou, olha, a gente pode marcar uma cesárea, eu falei, vamos, normal não sei. É normal sente dor, né? Cesárea não sente, ela não é bem assim, Tatiane, porque você tem um corte, uma cirurgia, né? Me explicou toda, eu falei, não, mas eu prefiro essa. Pode marcar? Falou, pode. Eu falei, então tá bom, que dia? 30 de abril. Eu falei, perfeito. É esse dia mesmo. Eu lembro que a gente tinha ido, tipo, 24 de abril. Em 6 dias, eu falei, em 6 dias nasce. É o mais rápido possível. Eu queria ter essa sensação de preciso me libertar. E aí, quando a Ana nasceu, mudasse a chave da minha vida. Mudou. Eu olhei para ela e falei, meu Deus do céu, ela precisa de mim, né? Como que se eu não tive mãe, como que eu posso fazer isso com uma criança? Eu não posso fazer isso com ela. Eu falei, ela precisa de mim, ela é bebê, ela não sabe de nada, ela não tem noção do que o mundo é aqui fora. Ela precisa de mim. Não é porque eu não aceitei tudo isso que eu não a amo, né? O amor, ele existiu naquele momento. É muito inacreditável o amor eu de mãe, acho né? que foi mesmo, assim, porque quando a gente... existiu amor. Quando a gente entrou, né, para visitar, né, para conhecer a Ana, né, nós já sabíamos que íamos ser padrinhos dela e tal. E aí a Tati já estava assim, com outra cara, né? Ela parecia outra pessoa. E a Ana estava lá, petitiquinha, a cara do pai, minha filha. De tanto que falando até a cara do pai. E aí a gente olhou assim, eu falei, nossa. E eu também não acreditava, porque eu falava, cara,
E foi uma surpresa muito grande, porque a Tati, de verdade, ela sempre foi muito assim, cuidadosa, né? Com as coisas, com a casa. Tanto que a gente até brinca, né? Fala até hoje, ah, para de ser louca, né? Ela deixava de sair assim para lavar uma roupa, vamos supor, né? E aí ela nos surpreendeu. Eu acho que foi assim, até eu posso falar isso, até mais do que ela mesma, porque ela nos surpreendeu de uma tal forma, porque era um cuidado tão extremo com a Ana Lúcia, que a gente falava assim, gente, eu falava, eu não imaginava. Ninguém acho que imaginava. Aí ela chegava em casa, aí ela foi trabalhar super cedo, acho que a Ana tinha 15 dias, ela arrumou um bico. Aí a gente tá, Tiane, você tá louca, né? Espera a sua licença. Então ela mesmo de licença, no emprego que ela era registrada, ela arrumou um bico, né, tipo de promotora, numa loja de brinquedo na época, acho que era isso, não sei. E foi trabalhar. E aí quem cuidou da pecinha? Quem cuidou? O senhor Jorge. Papai. E assim. E aí foi a mesma coisa, né? Ele cuidou dela, assim como ele cuidou da Tati, né? Depois dos 8 anos, como pai e mãe, ele cuidou da Ana também, desde quando ela tinha assim 15 dias de vida. E o legal que foi, a Paty perguntou assim, né? O amor chegou quando você a viu? Sim. Foi como se tivesse, foi o que eu falei, mudou uma chave, assim. Uma coisa que eu falei, cara, ela precisa de mim pro resto da minha vida. Né? Eu vou ser o exemplo dela, eu vou ser a mulher da vida dela. Porque eu não tive isso depois dos 8 anos. Por que eu ia fazer isso com ela? Né? Eu não podia fazer isso com ela. Então eu me senti naquela obrigação. Eu não posso fazer isso. Eu não devo fazer isso. E aí, quando a Ana nasceu, eu trabalhava numa empresa que ela faliu. E naquela época, a empresa, o auxílio maternidade era vinculado à empresa. E aí eu não tive o auxílio maternidade. Eu falei, meu Deus do céu, eu ganho R$400, ainda não tenho ele. Eu falei, ferrou. Aí a minha amiga, ela trabalhava com esses negócios de promoter e tal. E ela falou, Tati, tem aqui em tal lugar, 15 dias. E é tanto. Eu falei, não, eu quero, porque eu não tive leite. Aí vem todo o processo de uma gravidez não aceita, né? A gente começa a parar pra pensar, é isso, cara. É muito isso. E a gente não entendia, né? Leite. A gente não entendia, porque a gravidez dela foi super saudável. E aí, quando o leite, assim, ela ficava até suada, assim, de tanto tentar dar mamar pra Ana. Eu não conseguia amamentar. Mas depois a gente foi entender, né? Eu não conseguia amamentar. Na verdade, foi então, aquela recusa, né? Falei, da gravidez acabou impactando no processo de amamentação e tudo mais. E eu falei, como que eu faço com essa criança tomando NAN e eu sem dinheiro? Né? Porque é uma lata. Quem é mãe sabe que é uma lata por semana. Né? E a gente tá dizendo que naquela época, hoje deve custar uns 130, R$120, mas naquela época eram uns 80, 70 reais. Não faço a mínima, nem quero saber tão cedo. Já era, cara, não era uma coisa barata. E aí eu falei, cara, eu preciso me virar. E aí eu consegui esse trabalho com essa minha amiga, com a Roberta, que era naquela época, era R$1.500, mais alimentação e mais a condução. Eu falei, não, eu vou. Eu falei, eu vou. Não tem problema, não. E aí ele falou pra mim assim, olha como ele é do interior. Ele falou assim, eu fico com ela, mas banho eu não dou, porque ela é menina. Aí eu, ai meu Deus do céu, quem eu vou arrumar pra dar banho nessa menina? Aí eu tinha uma vizinha, porque aí a gente fala, né? Quem tem boca vai no céu, né? Aí eu cheguei na minha vizinha, ela tava grávida, a Sandra. Eu falei, Sandra, eu preciso trabalhar 3 vezes por semana só. Tipo, segunda, quarta e sexta. Só que meu pai não quer dar banho na Ana pra mim. Aí ela, ai meu Deus do céu, o Zizinho é fogo, né? O apelido dele é Zizinho. O Zizinho é fogo. Ai, ele só me põe uma enrascada. Eu falei, você vai lá dar banho nela pra mim? Ele falou que faz tudo, mas menos banho. Ela, não, eu dou banho então. Tá bom. O horário que ele for dar banho nela, ele me chama que eu dou banho nela. E acabou que ele e a Sandra que ficava com a Ana, pra mim. Tipo, se ele precisava fazer alguma coisa, a Sandra levava pra lá e ficava com ela. E foi eu assim, acho que ela tá até aqui na live. Eu acho que ela até entrou aí por aí, não sei. Eu vi ela entrando aí. E eles ficavam assim, era a Ana, a Sandra me ajudando e o meu pai. Durante esses 15 dias pra eu trabalhar.
E logo depois, eu não esperei a Ana completar 4 meses. Eu preciso procurar um emprego. Eu preciso trabalhar. Que foi aí que a Sandra começou a cuidar da Ana pra mim com o meu pai. Aí ficaram a dupla, né, cuidando dela pra eu voltar a trabalhar. E eu voltei a trabalhar. A Ana não tinha 4 meses. A Ana tinha uns 2, 3 meses quando eu voltei a trabalhar, que eu fui procurar emprego. Que eu fui trabalhar na Onofre. E eu trabalhava das 4 às 10 da noite. Lá no centro da cidade. E final de semana, eu só tinha o domingo de folga. Feriado. Eu trabalhei Natal. Eu lembro que a gente levou ceia pro negócio. E eu não tinha isso. Eu nunca fui braço curto, porque eu sempre soube que ela precisava de mim. Eu sempre tinha aquilo na minha mente. Ela precisa de mim, ela precisa de mim, ela precisa de mim para sobreviver. Tati, e eu nunca quis dar pouco. o que eu não. Era a sensação assim, ó, de que se eu não tive, eu tinha que fazer melhor para ela. Não, hoje eu vejo que talvez eu fui um pouco exagerada em relação a isso. Mas eu precisava fazer aquilo. Então a Ana estudou em escola particular desde pequenininha. Eu me matava para pagar a escola para ela. Me matava para pagar. Mas eu tinha aquele medo de falar, meu Deus do céu, eu cresci aqui. Eu sei como é, né? Eu não quero isso para minha filha. Eu não quero que minha filha se perca nisso tudo, né? Eu tinha muito medo disso. Muito, 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 muito medo. Tati, conta um pouquinho pra gente também, como é que era o seu medo, assim, em relação a você estar ausente, né, na vida delas, assim como você, né, não tinha sua mãe, como que é para você, assim, de repente você faltar na vida das suas filhas? Hoje eu consigo lidar com essa situação um pouco melhor. Mas antes era desesperador para mim. Desesperador, porque eu falava assim, quem que ela vai ter na vida dela? Aí eu sempre falava pra Lelê, você tem que cuidar dela pra mim, tá? Se eu morrer, você não deixa a Ana Lúcia, era assim, você mora, Aí eu você ficava pega ela pra brincando, né? você. Eu falava assim, cara, mas você nem sabe se eu vou morrer primeiro, para de ser louca. Eu sempre falei muito assim, com tranquilidade sobre morte, né? Então ela sempre vinha com essas coisas, mas assim, ela não vinha brincando, ela não vinha falando assim, ela vinha já com o olho cheio de lágrimas. Então assim, olha, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Se acontecer alguma coisa comigo, você, por favor, você pega a Ana. Você fica com a Ana, porque não sei o quê. Aí eu falava, Tati, como que você sabe se eu não vou morrer primeiro? Aí, pelo amor de Deus, para de ser louca. Aí ela, não, mas é porque a minha mãe morreu, eu tenho medo de ficar doente, de morrer. Ela tinha um medo de morrer, assim, uma coisa. Eu não entendia. Você falava, gente, mas como assim, gente? Você não sabe quem vai morrer. Eu tinha pavor de perder, de deixar ela muito pequenininha. Porque eu sei, né? Era meio que assim, eu passei isso, eu não quero que ela passe. Eu senti isso na pele, não quero que ela sinta. Né? Eu tinha muito isso, muito, muito, muito. Então eu ficava morrendo de medo de falar, meu Deus do céu, se pegasse uma gripe, pronto, eu podia morrer a qualquer momento. E aí, quando eu entrei, assim, nos 30, eu falei, olha, daqui 13 anos, minha mãe morreu com 43 anos. Aí eu já fico assim, ai, meu Deus, será que vai repetir? Ai, não, já liberei isso. Porque eu ficava sabe, assim, a sensação de medo de falar. Quando a Ana fez 8 anos, eu falei, ai, minha mãe morreu, tinha 8 anos, Ana. Aí ela, ai, mãe, você fica com umas histórias. Nossa, eu odeio quando você fica falando essas coisas. Meu, credo, porque eu tinha aquela sensação de que eu podia morrer a qualquer momento com aquela menina. Fiquei sabe assim, nessa, como que eu posso dizer? Nesse círculo de que eu podia morrer a qualquer momento e aí deixar ela com 8 anos de idade. No entanto, a Ana é muito madura. Erro, acerto, não sei. Eu sou mãe de primeira viagem. Ela é extremamente madura. Se você sentar com ela para conversar aqui, ela vai se desenvolver super bem nessa live. Muito bem. Tranquilamente. Eu falo, cara, meu Deus do céu. E ela é uma mini Tatiane, assim. Eu fico olhando às vezes e falo, meu Deus. Gente do céu. Quer organizar as coisas, quer deixar as coisas no lugar. Porque eu vivia falando pra ela, as imagens que eu tenho da minha mãe é essa. Eu lembro como se era assim, a gente ia fazer faxina em casa, ela me dava um paninho seco e um paninho com produto. Aí ela falava assim, você passa o paninho molhado e o paninho seco. Passa o paninho molhado e o paninho seco. A minha mãe era extremamente chata com limpeza. Mas ao extremo. Ela passava o dedo assim, ó, nas coisas. Tá limpo agora. Era assim. Entendi agora.
de 100% que eu era louca, eu melhorei 30%, vai. Porque eu sempre fui assim, a perfeccionista das coisas estarem no lugar correto, a organização. E eu passei muito isso para ela, muito isso para ela. A responsabilidade do mundo, de que ela tem que ser responsável, que ela não pode fraquejar, que ela, sabe? E não, ela é uma menina, ela é uma criança. A Ana é uma criança. Quando eu comecei a fazer terapia, que eu trouxe tudo isso para minha terapeuta, ela me falou assim o seguinte: a Ana não é você com 8 anos. Porque eu vivi isso, né? Eu trouxe tudo isso para ela. A responsabilidade que eu tinha, que eu carregava, eu transbordei isso para ela, assim. Tipo, eu enchi o baldinho dela. Tati, tem uma pergunta aqui, né? Porque a gente ainda tem que falar da outra princesa. Então, aqui, ó, o pai da Ana, depois que apanhou do seu pai e ficou sabendo da sua gravidez, participou de alguma forma? Então, o pai da Ana, ele foi presente, sim. Ele foi presente no que ele achava que era necessário ser presente, né? Eu sempre tive isso muito, muito claro. Eu não posso obrigar uma pessoa a ser pai, né? Eu não posso obrigar uma pessoa a estar presente na vida dela. Eu sempre deixei ele muito livre, muito, para isso. Se ele falasse para mim assim, ó, eu vou pegar a Ana Lúcia todo dia, de segunda a segunda, tudo bem, tá bom. Porque ele é pai dela, né? Eu não tô falando com uma pessoa estranha, tô falando com o pai dela. Se ele falar assim, ó, a Ana vai passar férias comigo junho inteiro, tá bom. Ok, tudo bem. Porque eu sempre quis que ele fosse participativo disso. De pegar tarefa, de ir em reunião de escola, de... Sempre deixei isso muito aberto para ele. Eu nunca impus, você não tem que ir, você não tem que participar, eu não quero que você vá. Não, eu sempre deixei isso, mas isso tem que partir dele, não de mim. Eu convido, hoje tem festa junina da Ana Lúcia, você quer ir? Sempre foi assim. Tem apresentação do Dia dos Pais, é tal dia. Aniversário. Eu acho que dentro do contexto, né, ele sempre foi, sim, presente, né, no contexto dessas coisas, assim, de participar e tal, que nem hoje ela mora em outra cidade, né, às vezes na festinha da escola, de lá para cá, ele vem, tudo, mas é uma coisa que, né, assim, que nem a Tati mesmo depois, ela viveu outra coisa diferente, né, então é dois extremos, né, quando a gente tem filho morando com o pai, é uma coisa. Quando a gente tem não morando com o pai, mesmo que seja um relacionamento maravilhoso, né? É diferente, né? Eu observo isso muito, né? Eu também me separei quando o meu filho tinha só 1 ano e 5 meses do pai dele. E eu percebo isso nas outras famílias, assim, é bem diferente. Por mais que você tenha um relacionamento... por isso que eu acredito que um filho, né, tem que ser algo realmente... Lógico que na maioria das vezes não acontece, mas é bom a gente, até com essas lives aqui, né, trazer um pouco disso, né? Não é fácil, né, você ter um filho sem o acompanhamento, assim, contínuo, né? Sem dividir a carga, né? Dividir mesmo 50-50, né? E também tem muitas pessoas que têm, né? E, na verdade, também omite, né? Esse pai, assim. Sim. Sim. Tati, eu queria que você falasse como foi quando você chegou com a Ana e seu pai. Qual Desculpa, foi a reação, eu não ouvi a tua pergunta. Como foi quando você chegou na sua casa com a Ana? A reação do seu pai? Ele foi no hospital. Ah, Ele foi pro hospital. Ele foi lá. E aí tinha comidinha que eu queria comer, né? Fez arroz Aí doce. começou a babação de novo. Aí começou a Fez arroz babação. doce, que eu adoro. Aí ele ficava lá parecendo um velho doido, no saculejo. Eu falei assim, você vai ficar saculejando essa menina, ela vai ficar mal acostumada. Eu não vou acordar de madrugada. Sabe quem acordava? Ele. Ele ficava lá no saculejo. Aí ele falava assim, dorme, filha, porque você precisa descansar. Dorme, porque você fica o dia inteiro aqui com ela com cólica, e aí à noite você precisa descansar. Eu falava, mas pai, você também precisa descansar. Ele, não, mas o pai já aguenta mais que você.
Foi assim. Que lindo. Então ele Era foi mesmo. Ai, o pai. Se você conhecer, se você falar um dia, Lívia, com o pai dela, você fica encantada, porque ele é um ser de luz, sabe? Ele é uma pessoa tão simples e tão carinhoso. Ele aguentou a gente lá na adolescência toda, lá na... Ele ele é sempre Coitado. foi. assim, ele é incrível, assim, ele sempre foi muito cuidadoso com a Ana, né? E tanto que foi bem desafiador quando chegou a hora dele, assim, eu acho que ele falou assim, eu preciso mudar um pouco minha vida. E aí ele conheceu outra pessoa, né? Ele já estava com quantos anos, Tati? Porque o pai da Tati, ele teve ela, ele já era bem mais velho, assim, né? Sim. Então, Quantos anos ele tem hoje? Hoje ele tem Quantos anos ele tem hoje? 73. 73. A Ana vai fazer 12. Faz uns 11 anos que foi logo quando a Ana nasceu, assim. Ele se relacionou com outra pessoa. E aí você pensa, né? Eu, com uma criança, a filha ciumenta, possessiva, que eu sempre fui. Aquela sensação de que ele é meu, né? O meu pai, o meu homem. Nossa. Eu acho que ela teve a mesma sensação que ele teve quando ela ficou grávida. Foi um Sabe, pau assim, feio, você tá assim, me casa. traindo. Eu E a não gente aceitava. falava, a gente não se conformava daquela postura dela, né? A gente falava, Tati, ele precisa reconstruir a vida dele, porque ele usa assim a aliança, né? Ele usou a aliança o tempo inteiro. Tanto que quando ele casou com a mulher que ele tá até hoje, ele foi lá e pôs a aliança em cima. Aham. Ele não tirou a aliança da mãe dele, deles, né? Então, ó, Eu temos não pouco tempo, ó, conseguia. sobrou pouco tempo para Larinha agora. Então, conta aí agora. Aí a Ana foi crescendo e aí agora conta um pouco da Lara. Tá. A Lara E ficou aí, sem tempo para ela, gordinha. e aí eu falo que eu recentemente tive uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia. Vou contar essa parte que eu acho que é importante pra mim. Eu fiz a retirada do meu útero. Eu descobri que eu tava com um tumor no colo do útero. Eu retirei o útero. 32 anos retirar o útero hoje, você fala assim, poxa, nova, né? Meu Deus do céu. Caraca, né? Você para, você toma um choque, assim. Mas eu fui bem tranquila em relação a isso. Bem de verdade. Porque eu falei, eu não tô deixando de ser mulher, menos mulher ou mais mulher. Só que a gente tá falando da primeira casa, né? A sua primeira casa, a minha primeira casa, a primeira casa dali foi aqui. É no seu útero, o útero da tua mãe. É a sua primeira casa. É o seu primeiro lar, né? É onde você se conecta com a vida. É ali. E essa é a representação para mim hoje do útero, né? O que ele traz para mim, traz como mulher, como mãe. Só que eu tive a sensação de 2 gravidezes, assim, muito engraçadas, porque eu fui do céu ao inferno, do inferno ao céu, né? Porque a Lara foi uma gravidez, assim, que a gente não estava esperando essa gravidez, tá? Eu não estava esperando, eu não programei, olha, daqui 2 dias eu vou engravidar. Não foi assim. Mas ela foi uma gravidez que eu quis, que eu vivi, se eu pudesse, eu andava pelada, grávida, assim, na rua. Sabe? De falar, meu Deus, que coisa maravilhosa, que sensação gostosa. Eu quis. Eu vivi a gravidez da Lara do primeiro dia que eu chorei o dia inteiro, que eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Porque eu tinha a sensação do trauma da minha primeira gravidez. Então eu só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Eu chorei o primeiro dia. Eu levava o teste, eu ia almoçar, eu levava nas farmácias. Moço, tem certeza que isso aqui tá positivo, cara? Aham. Sim, senhora. Aí eu, ai meu Deus, tá positivo. Porque quando eu fiz o teste, eu liguei o computador, olhei e eu li bem grande, negativo. Eu falei, ah, tá bom, deu negativo. Eu fui fumar um cigarro na minha sacada, ó, de boa, negativo. Negativo. O pai da Lara estava indo pra casa. Ele falou, e aí, você fez o teste? Eu falei, fiz, deu negativo. Ele, ah, tá bom. Tá bom. Quando ele chegou, ele falou assim, cadê o teste? Eu falei, tá lá no computador, na sala. Ele falou, tá bom. Era tipo 2 horas da manhã, assim. Ele abriu o computador e leu lá, de 0 a tantos %. Ele leu, né, o negocinho. Eu só li lá o negativo. Foi o que me interessava. Ele falou, ele vem aqui na minha cama, Tatiane, Tati, acorda.
meu, você tá grávida. Eu, quê? Que grávida? Tá louco? Deu negativo. Ele, meu, você tá grávida. Ai, meu Deus do céu. Era tipo 2 horas da manhã, ele começou a tomar todos os drinks que tinha, assim, na cozinha. Aí ele tomava cerveja, ele tomou vinho, ele tomou... Ele, meu Deus Ficou do bêbado. céu, meu pai vai me matar. Detalhe, tá? O Júnior já tem 3 filhos grandes. Tem o Vitor de 23, Tainá de 22 e Giovana de 13. Então já tem filhos grandes. Ele, meu pai vai me matar. Eu falei, meu Deus, como assim? Esse homem tá falando do pai dele, vai matar ele. Mas ele, foi uma coisa assim, ele falou, meu Deus do céu. Aí ele abraçava, ele me beijava. Ele tomou banho gelado 2 horas da manhã, porque ele não acreditava. Ele, meu Deus do céu, e agora? O que vai ser da gente? Eu falei, ué, o que vai ser da gente? A gente vai ter que, né? E eu bem durona, achando que, nossa, uhul. Mas depois, no dia seguinte, eu falei, meu pai, eu só chorava. Fui pro trabalho, eu só chorava. Só chorava e levava esse teste para todo mundo. De onde eu falava que é um laboratório, eu vou lá levar. Aí eu levava. Deu positivo mesmo? Uhum, é positivo, a senhora está grávida. Eu, ai, meu Deus, eu não quero. Eu não quero estar grávida, não Então, mas quero. foi muito assim, é lógico, né? Além de praticar, claro, eu acho que foi muito assim o poder da palavra, porque eles ficavam brincando o tempo inteiro, sabe? O Ah, vai Bento, vir o Bento agora. Ah, vai vir o Bento. Ah, a gente vai fazer o sim, Bento. Então eles ficavam mais zoando, sabe? Falando na zoeira. Aí quando ficou grávida, falou assim, eita, né? Aí, O Bento veio. ixi, acho que vai vir isso aí. Só que não veio o Bento, veio a Lara. veio a Lara. E o engraçado é que a gente ficou assim, né, nessa sensação de medo, mas eu vivi a gravidez da Lara intensamente. Parece que eu sentia, né? Tipo, você não vai poder ter mais filho. Foi extremamente intensa. Extremamente. Eu fui fazer enxoval, eu ia para as consultas. E assim, o que a Lê falou é um ponto muito importante. É muito diferente você ter um pai presente na tua gravidez do que você ter um filho, né? Você. É muito extremo, é muito diferente. E você se sente... Eu engordei 11 quilos na minha gravidez, a mesma coisa que eu engordei da gravidez da Ana. Mas era assim, ó, eu não me sentia feia, eu me sentia linda, sabe? Eu me sentia poderosa. Eu tinha alguém que cuidava de mim. O Júnior amarrava o meu cadarço do sapato. Ele esteve presente em todas as minhas consultas. Ele viveu isso comigo, sabe? Ele me abdulava, ele fazia tudo. Eu, ai, tô com dor aqui. Aí ele ia lá fazer massagem. Eu já sou manhosa, né? Então você imagina o nível Coitado desse rapaz. de manha que eu fiquei. Aí eu aproveitei. Aí eu falei, eba, agora, desejo, eu sentia desejo só de comer camarão. Lula era. Ai, nossa, que vontade de comer um camarão hoje. Ele, meu Deus do céu, essa criança vai nascer branca de tanto camarão e rosa, de tanto camarão e lula que você come. Porque era assim. Ai, que vontade de comer uma lula. Nossa, olha aquela lula crocante. Ele, meu Deus, Tatiane, como você pode? Então eu vivi essa gravidez ao extremo, assim. Eu digo que eu pude viver uma gravidez difícil, uma gravidez que foi desafiadora e uma gravidez que foi por amor. Foi por amor. Eu vivi o amor do começo ao fim, né? Do começo ao fim. E foi muito bom esses dois lados, porque me fez enxergar hoje o que é ser mãe, né? Eu fui uma mãe que eu quis essa gravidez e fui uma mãe que eu não quis aquela gravidez, né? É o que eu disse naquela frase, que coloca você, né, frente a frente, tanto de desafio quanto de amor. E foi essas duas sensações que eu tive quando eu fiquei grávida, as 2 vezes. Foram essas duas sensações. E foram experiências inacreditáveis, assim, lindas de viver, porque quando a Lara nasceu, eu tive que, né, eu olhava para ela, ela era branca rosa, ela era rosa, 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 rosa. Falei, meu Deus, a Peppa Pig, ela era muito rosa, muito rosa. E aí eu ficava olhando para aquele bebezinho, eu falei, cara, como foi diferente, né? Como eu aprendi com você, porque ela me trouxe o aprendizado, né? É isso que a Lara me trouxe, o aprendizado. Como eu aprendi com você, como foi diferente. Quando ela chegou, quando eu contei pra Ana da Lara, foi lindo. Foi muito lindo. Eu comprei um sapatinho vermelho, botei num
Ela chorava, mas ela chorava. Mãe, eu não acredito, mãe. Eu não acredito que você tá grávida. Mãe, muito obrigada. Porque ela queria ter um irmão. Ela sempre falava pra mim, não, eu queria ter um irmão, mãe. Mãe, eu queria ter um irmão, mãe. Eu falava, ai, meu Deus, que irmão, Ana Lúcia, só você tá bom. Não é só você não tá bom? Não, mãe, eu queria ter um irmão. Nossa, ela ficou assim, gente. Ela ficou muito emocionada. Ela chorou muito, 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 muito. E elas têm aí 8 anos de diferença, né? Só que quando você vê, ela cuida da irmã, que eu falo, Ana, você não é mãe da Lara, porque é isso. Ela quer tomar a frente desse, sabe assim? Essa responsabilidade. Que aí eu venho falando, né? A responsabilidade que ela tem. Extrema. Ela brinca, ela senta pra brincar, ela dá comida, ela dá banho. Ela quer levar a Lara para os parquinhos pra brincar. A Lara é mandona, extremamente mandona. A Lara é rock and roll, ela não tá... Então ela Engraçado, ela assim, a as duas têm o mesmo signo, só que o ascendente da menor é Sagitário, né? Então, espírito da liberdade. E a Ana é Touro, então é aquele, né? É Câncer, né? É Câncer. Então é aquela coisinha carinhosa, aquela coisa família. Então elas são, assim, o extremo. Elas são super diferentes. Apesar do mesmo signo, elas são super diferentes. Extremamente diferente. Eu falei, aí a gente fica, né? Ana, deixa a Lara, Ana, vai brincar de outra coisa. Aí a Lara sobe em tudo. A Lara é a filha que a Tati pediu a Deus, sabe? Só que não. Então pula pra tudo que é lado, e vai pra lá e vai pra cá, e a Ana fica atrás. E a gente atrás da Ana, pra Ana deixar a Lara, sabe? É aquela coisa, é muito engraçada. Porque a Lara, ela é 220, ela não para, ela é mandona, ela tem uma personalidade extremamente forte, ela fala, ela revida. Se você fala assim pra ela, eu vou te bater, ela faz, sabe? Ela é bem... A Ana, eu comprava uns bichinhos pra ela, assim, ó, esses miniatura, ela tinha um zoológico. Nossa, eu deixava a Ana umas 5 horas, juro por Deus. Se eu não falasse, Ana, vem comer, Ana, vai no banheiro, Ana, senta, ela ficava lá 5 horas, assim, ó, brincando com aqueles bichinhos. E botava eles um do lado do outro e fazia. Ela era muito lúdica. Agora, a Lara... Gente, a Lara, ela tem fogo mesmo na bunda. A Lara é terrível. Tati, pra gente encerrar, porque só tem mais 2 minutinhos, deixa uma frase, um recado que você gostaria para as mães que assistirem a live. Frase, eu acho que é muito... Eu não tenho nada pronto, tá? Eu não fiz nada pronto, porque eu falei que eu queria ser espontânea e queria ser eu o tempo todo. Esse caderno aqui só tá tudo em branco aqui, não tem nada, ó. Então, eu acho que ser mãe foi uma coisa que me trouxe, assim, um desafio, né? Que eu conto que é o desafio da Ana, mas me trouxe a coisa mais gostosa que eu tenho na vida, que são as minhas filhas. Eu não sou nada. Hoje, a minha 100% do que eu sou são elas. 100%. Eu não sou nada além delas. Elas são a minha raiz, assim, sabe? As duas. Eu luto, eu sou melhor todos os dias, eu tento ser saudável para manter uma vida mais saudável por elas. Para não morrer. Para não morrer. Eu trabalho muito por elas, eu tento sempre sobressair, ser uma pessoa melhor por elas. Então, eu acho que seja isso para suas mães, seja isso para os seus filhos, porque eu acho que é o mais importante que a gente tem na vida é mãe. Ela nunca vai ser substituível. Eu chamo a minha mãe, que é a mãe da Lê, de mãe, porque eu tenho um amor por ela. Mas eu sei que ela não é minha mãe, né? Eu sei disso. E tudo bem também, porque eu tive minha mãe naquele momento. Né, até os 8 anos de idade. E que ela nunca vai ser substituível, gente. Nunca. Eu lembro da minha mãe, eu fecho os olhos, eu sei exatamente como era o cabelinho dela, como era o rostinho dela. Exatamente. Porque ela não é substituível. E nunca vai ser. Ela sempre vai ser a Dona Lúcia, que é o nome da Ana, que é o nome da minha mãe. É, verdade. É uma forma de eu trazer a minha mãe viva pra dentro da minha casa. Acabou então, nosso tempo. Beijo. É isso. Se amem muito a mãe de vocês. Obrigada, Beijo. Tati. Beijo. Foi muito bom participar.
Um beijo.